Bom dia, gente. Que responsabilidade, né? Falar depois do Rodrigo. Primeiro, muito obrigada, Lina, por me convidar e a Aliança também por impulsionar a minha trajetória empreendedora. Estou aqui hoje para contar um pouco dela para vocês. Eu sou Marcele Porto e o meu negócio é o Beers 5 Hostel House. Eu resolvi começar a contar essa história com a trajetória da minha família, porque eu acredito que ela é muito similar à de todos os brasileiros. A minha avó, que hoje tem 92 anos, veio do Nordeste, há mais de 80 anos atrás, fugir da fome e tentar uma vida melhor. Ela foi morar na comunidade Dona Marta, que é uma favela da zona sul do Rio de Janeiro. Lá ela criou 12 filhos com o ofício de lavadeira e foi lá que os meus pais se conheceram. Eles saíram da comunidade, foram para a Baixada Fluminense, que fica mais ou menos 1h30 de distância, porque eles haviam conquistado o sonho da casa própria. Eu nasci uns 3 anos depois e sempre fui muito esperta. Aos 4 anos eu já sabia ler. E meu pai tomou a decisão corajosa de deixar a casa própria e morar de aluguel no centro da cidade para que eu pudesse estudar, porque eu tinha passado para um dos melhores colégios do Brasil, gratuito, onde eu estudei da primeira série até o final do ensino médio. Eu fui a primeira da minha família a ter um diploma de graduação, de pós-graduação, a viajar para o exterior para estudar. Fui a primeira a ter uma empresa, só não fui a primeira a casar, porque casar não era minha ideia, não estava no meu plano mesmo, era a última coisa que eu imaginava. O meu projeto de vida era trabalhar em grandes empresas, ter bons salários, para na minha aposentadoria eu dedicar a minha vida a receber pessoas do mundo inteiro. Eu sempre gostei de viajar, falo pra caramba, eu trouxe a apresentação para controlar meu tempo, porque senão eu tenho história para ficar aqui a tarde toda. E as viagens sempre motivaram muito a minha vida, o meu dia a dia. Viagem para mim sempre significou conhecer pessoas e provar novos sabores. E eu sempre adorei isso. No final de 2013, eu voltei de uma viagem e me deparei com o Rio de Janeiro bombando, porque a gente ia receber a Copa do Mundo em 2014 e a Olimpíada em 2016, e simplesmente não tinha leite suficiente na cidade. A oportunidade de negócio estava muito clara, só que eu não tinha dinheiro. Eu tinha ideia, não tinha grana, e aí eu convenci 4 amigos a investirem na ideia que eu tinha. E a gente ficou pensando, mas a gente vai abrir um hostel e vai ser só uma cama legal, um lugar para dormir, o que a gente pode fazer de diferente nisso? E aí eu tive a brilhante ideia de integrar a paixão mundial por cerveja na hospedagem. E a gente criou o Beers 5 Hostel, o primeiro hostel temático de cerveja do Rio. Me empolguei, passei vários slides. O primeiro hostel temático do Rio, no bairro de Santa Teresa, um ambiente muito cultural, um bairro que é muito histórico e muito famoso por ser um polo gastronômico forte no Rio de Janeiro. Aí eu trouxe uma linha do tempo para vocês do que aconteceu mais ou menos com o hostel nesses 4 anos. A gente agora em novembro está completando 4 anos. O primeiro ano foi extremamente duro, difícil. Além dos desafios de uma empresa em fase inicial, a gente se deparou com uma crise inesperada, um cenário externo que ninguém estava imaginando. Então, depois da Copa do Mundo, a gente teve praticamente ficou sem hóspede nenhum. Foram 3 meses em que a gente não planejou, a gente não tinha maturidade no gerenciamento e a gente quase entrou para a estatística de fechar as portas dentro do primeiro ano de negócio. E foi aí que eu falei, poxa, tudo bem, já aceitei, a gente vai fechar a porta, mas eu quero pelo menos fazer uma festa legal de cerveja, porque esse é o coração da ideia e até agora a gente não conseguiu fechar nenhuma parceria em relação a isso. E foi aí que a gente conheceu a Cerveja Complexo do Alemão, foi o primeiro parceiro de cerveja artesanal que acreditou que a gente era uma casa conceito, que a gente não era um bar, né, que ali não ia ter rotatividade de venda para ele, mas que ali era uma vitrine do produto que ele tinha, que pessoas do mundo inteiro poderiam conhecer aquela ideia. Pois bem, depois dessa festa, o Marcelo Ramos, que alguns de vocês devem conhecer, falou para mim, cara, você não vai fechar, isso é só um tropeção. Eu vou fazer o seguinte, semana que vem eu vou vir aqui, vou envelopar a sua porta, vou decorar um quarto, você vai ter o primeiro quarto de cerveja artesanal e eu vou deixar umas cervejas com você, quando você tiver dinheiro você me paga. E aí eu comecei a entender o primeiro conceito de parceria.
e fui buscando a minha rede, fui tentando renegociar todos os problemas que eu tinha e que estavam me fazendo ficar ali com a cabeça enfiada no buraco, achando que eu ia fechar, que não ia dar certo. Nesse momento, 3 sócios já tinham desistido, só tinha eu e mais um amigo. E a gente passou um 2015 tentando ajustar tudo isso e olhando para a Copa, para os jogos que iam acontecer em 2016, com a esperança de que a gente não cometesse os mesmos erros no pós-jogos. E foi assim que aconteceu. Em 2015, eu que não ia casar, casei. E 2 semanas antes de casar, eu fui demitida, porque nos 2 primeiros anos da empresa, eu achava que eu era uma super girl, que eu podia gerenciar e que eu podia trabalhar também no emprego formal. Então, eu era consultora de projetos, fazia implantação de SAP, Master SAP. E era uma rotina bem flexível e que me permitia não dormir e fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Quando eu casei, como eu fui demitida, eu falei, poxa, o que a gente vai fazer agora? Chamei meu marido, advogado, pensamento muito centrado. Não vamos alugar um apartamento, né? Vamos morar dentro do rosto. Tá louca? É isso, a gente tem que cortar custo. E aí fomos, e eu integrei mais uma inovação no negócio, que era a união do hostel com seus espaços compartilhados, com a guest house, que o anfitrião, que é o proprietário, recebe o hóspede, faz as honras da casa, mostra a cidade e tudo mais. E aí nós começamos a construir essa ideia com mais força, comunicar melhor o que a marca dizia. Passamos os jogos bem mais tranquilos, bem mais seguros, administrando melhor. É legal dizer que o hostel é um meio de hospedagem também muito jovem, então todos os sistemas que existiam eram sistemas para grandes hotéis. Ele entendia que a gente vendia um quarto, ele não entendia que a gente vendia uma cama. E isso foi um desafio muito grande. Eu estava extremamente acostumada com o sistema, eu trabalhava com TI, e aquilo para mim me enlouquecia, aquele bando de Excel, e era uma dificuldade muito grande mesmo gerenciar. E no ano de 2007 a gente chegou bem seguro do que a gente queria, falou, poxa, estamos indo no caminho certo, as pessoas já estão entendendo. A gente começou a fazer parceria com outros produtores de cerveja local, fortalecer essa rede. E a nossa premissa é que todas as cervejas contem alguma história. Então, quando eu ofereço uma cerveja Paquetá, eu estimulo a curiosidade do meu hóspede a saber o que é Paquetá. Ah, Paquetá é uma ilha. Ah, eu posso conhecer a ilha de Paquetá? E aí isso gera também o turismo para a ilha. 18 do Forte gera uma curiosidade histórica, é um museu que tem. E todas as parcerias a gente olha para esse foco. Muito lindo, né? Tudo muito bom. Só que a realidade minha, como Marcele, empreendedora, foi bem complicada. E aí eu resolvi fazer esse parêntese, como a Lina tinha dito para eu falar um pouco das dificuldades também. Eu tive salário, gente, dos 17 aos 33 anos. Quando eu me deparei com não ter salário, eu acho que foi, assim, o maior desafio de todos. Eu acabava usando o meu salário para investir na empresa o tempo inteiro. E quando eu me vi demitida, eu me vi dentro daquela casa de 800 metros quadrados, com 25 pessoas para cuidar, com um marido para cuidar. E eu nunca tinha imaginado isso. Eu não fui treinada para isso. Eu não fui treinada para ser dona de casa. Então eu tinha que lavar, passar, arrumar a cama, coisas que eu nunca tinha feito. Porque eu fiquei sem funcionário. Era eu e meu marido para tudo, de cortar o capim a levar o hóspede para dar uma volta e conhecer Santa Teresa. Foi muito desafiador, eu quase entrei em depressão. Todo mundo achava lindo os passarinhos cantando no quintal e eu queria ter um estilingue que matasse todos eles. Porque eles me irritavam. Eu tinha um relógio que era 7h75, reunião 7h10, corre 7h20. Espera aí um pouquinho que eu vou resolver não sei o quê. E daqui a pouco tava uma paz que eu não me encontrava dentro daquele contexto. E foi aí que eu pensei, como é que eu vou resolver essa situação? Sei lá, o psicólogo, o terapeuta. E comecei a pesquisar na internet como que eu poderia resolver isso. E eu achei a resposta em 2 lugares. Pena que a Ana Fonte foi embora, porque foi na Rede Mulher Empreendedora, onde eu vi uma pesquisa em que mapeava as mulheres que tinham negócio. E nos prêmios, porque os prêmios normalmente davam uma devolutiva incrível que dizia qual era o estágio da minha empresa, eu podia fazer um curso, eu tinha um relatório que me mapeava onde estava, por que não estava, e eu fazia uma autoanálise daquele momento. E aí eu falei, puxa,
vamos lá, que legal. E aí, um belo dia, tô eu na cozinha, o telefone toca, Adriano, é da Aliança Empreendedora, você fez um prêmio. Eu não fiz prêmio nenhum. Você tá louco? E ele, não, você vem aqui semana que vem pra São Paulo. Eu fiquei 1 hora muda na cozinha, meu marido falou, o que tá acontecendo? Você não comeu o solinho que você fala? E, pô, o que houve? E eu não, acho que me passaram um trote. E logo depois o trote virou realidade, o e-mail estava lá, e aí eu fui louco olhar o regulamento, falei, meu Deus, eu tenho que fazer um pitch, eu fiz um pitch horrível na faculdade, tô ferrada. Mas eu fui pra lá com o coração muito aberto de entregar o melhor que eu pudesse. Quando eu cheguei lá e vi aqueles 20 finalistas com projetos maravilhosos e incríveis, eu nunca imaginei que eu podia ganhar, mas eu ganhei. E foi nesse momento que eu tive o meu talento empreendedor reconhecido. Foi nessa hora que eu me entendi de fato como empreendedora, porque até aquele momento eu estava realmente bem perdida. E depois que eu ganhei isso, eu tomei como missão passar todo o meu conhecimento para o máximo de mulheres, desculpem os homens, que eu conseguisse, porque eu tenho muito estudo, eu estudei muito. E foi muito difícil para mim. Então eu fico imaginando como é para as outras mulheres que não tiveram o mesmo conhecimento que eu. Depois do prêmio, a gente teve a felicidade de ser caso de sucesso no Sebrae Inteligência Setorial, que é um portal do Sebrae focado em turismo. A gente também teve a honra de ser convidado pela Camila Fusco e somos casos de sucesso do Facebook, porque a gente utiliza as ferramentas corretamente e também por nossa história empreendedora. Mas o nosso maior reconhecimento são as avaliações dos nossos hóspedes. Hoje a gente fica muito feliz de estar aí, isso é de ontem, tá? Estamos entre os 15 melhores hostels do Rio de Janeiro. E quando a gente abriu em 2013, a gente fez a inscrição, eram 100 hostels, agora são 835, né? Então é um crescimento absurdo, que obviamente a demanda não acompanha. E diante de tudo isso, a gente pensava, meu Deus, ainda está faltando coisa, ainda está faltando um braço social dentro do nosso projeto. Então, bem resumidamente, que eu sei que meu tempo está acabando, numa dessas rodas de mulheres eu conheci a Marilúcia. Ela tem um projeto chamado Favela Arte, na Complexo do Alemão, e a gente teve a felicidade de integrar cerveja, contexto social e hospedagem. Então, a gente criou recentemente a Reserva Solidária, que entrando no site você pode tanto reservar como doar para o projeto. Esse é um projeto que nasceu com turismo no Complexo do Alemão, quando o Complexo do Alemão recebeu o teleférico e chamou a atenção para os turistas, e obviamente ele quase morreu quando o teleférico fechou. Então é uma oportunidade da gente conseguir gerar recurso para essas crianças. A Marilúcia pinta as garrafas e com o recurso das garrafas ela compra telas e tintas, eles pintam toda a favela e também fazem projetos em escolas e tudo mais. Depois vocês podem entrar no site e conhecer mais um pouquinho dessa história. Depois disso a gente começou a ter bastante visibilidade e fizemos um documentário para a Universidade de Georgetown, e Globo, Record e tudo mais começou a procurar a gente para entender o que era isso que a gente estava fazendo, e as pessoas do nosso entorno começaram a validar e achar que isso era realmente legal. E o que mudou para mim, Marcele, depois do prêmio? Eu vi uma força que eu não imaginava. Naquela época que eu estava perdida, eu fiz uma pesquisa de um artigo sobre decisões e novos hábitos. Então, eu lancei recentemente, em coautoria, esse livro Estratégias de Vencedores. Eu comecei a dar palestras contando as minhas histórias e tive a honra agora também de participar do Social Media Week, falando como essa era digital contribui para isso. Eu criei o Juntas Somos Mais, que são encontros exclusivos para as mulheres no quintal do nosso hostel, porque eu tenho uma preocupação muito grande de como nós, mulheres acima de 30, 35 anos, vamos adaptar os nossos dotes de mercado tradicional dentro das tecnologias que estão surgindo. Então, a gente precisa conversar e entender isso. Eu sou voluntária da Splend, que é uma assessoria que presta auxílio a mulheres que têm negócio nas favelas do Rio. Também sou do Shell Iniciativa Jovem, faço auditoria dos projetos, e sou embaixadora da Escola de Você, que é uma plataforma de cursos online voltada para empoderamento e autodesenvolvimento feminino. Mais uma coisa inimaginável que aconteceu graças à Aliança. No começo desse mês,
eu fui selecionada, a primeira mulher a ser selecionada para ir para o Encontro Latino-Americano de Microempresas City, no México. Foi uma semana de capacitação, treinamento e uma troca muito intensa, onde eu pude conhecer pessoas de 11 países e trocar e principalmente entender a dinâmica de outras mulheres nesse contexto. Hoje as pessoas me veem muito como uma pessoa de sucesso e eu gosto muito de citar Michelle Obama, que diz que sucesso não é quanto de dinheiro você ganha, e sim a diferença que você faz na vida das pessoas. E eu estou tentando fazer alguma diferença, pelo menos no meu entorno. Eu trouxe um vídeo, mas acabou o tempo, então depois acessem o site do Hostel para conhecer um pouquinho lá do nosso ambiente. Muito obrigada.